Seja muito bem-vindo ao canal História das Pátrias. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. A execução pública de Lepa Radić, a jovem combatente partidária iugoslava. Desde os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, a guerra não convencional se tornou um dos fatores mais importantes do conflito. Embora o termo tenha várias acepções hoje, no contexto da guerra, ele se refere a uma modalidade de combate realizada por forças armadas irregulares. Essas forças participavam de operações militares e paramilitares, como guerrilhas, subversão, sabotagem e atividades de inteligência, atuando por trás das linhas de frente. De forma mais simples, a guerra não convencional na Segunda Guerra Mundial envolveu todos os movimentos insurgentes e de resistência que surgiram em quase todos os frontes. No entanto, sua maior força foi em regiões onde a presença militar dos exércitos regulares era limitada, ou seja, em lugares propícios para a proliferação de guerrilhas. Assim, ao longo de vastos territórios, diversos focos de resistência surgiram para desafiar os ocupantes e lutar por liberdade. Entre todos esses movimentos, um dos que mais resistiu à ocupação foram os partisanos iugoslavos, que atuaram em diferentes regiões dos Balcãs, combatendo ativamente alemães e seus aliados. A participação massiva de mulheres na resistência iugoslava, liderada pelos comunistas, foi um dos fatores mais marcantes desse movimento. Segundo dados oficiais do livro Mulheres e Partisanos Iugoslavos, uma história da resistência da Segunda Guerra Mundial, de Jelena Batinić, que cita o livro Mulheres da Iugoslávia na Guerra de Libertação Nacional, de Dušanka Kovačević. No final da guerra, 2 milhões de mulheres estiveram envolvidas com o movimento partisano. Desse grupo, 91 receberam a Ordem do Herói do Povo, a segunda maior condecoração militar da Iugoslávia. Dessas 91 mulheres, 71 morreram durante a ocupação, a maioria por tortura ou execução em prisões e campos de concentração. Uma dessas heroínas foi uma jovem de 15 anos que lutou com os partisanos e cujo nome e legado são lembrados até hoje na região. Lepa Radić era uma garota audaz e corajosa que construiu seu próprio nome e legado durante a guerra. Seu destino, no entanto, a levou a ser capturada e executada, mesmo sendo apenas uma adolescente. Mas quem foi Lepa Radić e que ações ela realizou durante a Guerra nos Balcãs? Hoje, vamos descobrir a história de Lepa Radić, a partisana iugoslava que foi executada publicamente. Lepa Radić nasceu em 19 de dezembro de 1925, na atual Bósnia, sendo a segunda de 3 irmãos. Filha de pais sérvios bósnios de classe baixa, ela cresceu na vila de Gašnica, perto de Bosanska Gradiška, um pequeno povoado no noroeste da Bósnia e Herzegovina. Devido à situação financeira precária da família, ela e os irmãos estudaram em escolas de várias vilas próximas a Gašnica. Desde pequena, Lepa era muito influenciada por ideias comunistas. Seu tio, Vladeta Radić, era um eletricista que pertencia ao movimento operário e trazia-lhe livros de autores como Máximo Gorki, o que despertou nela um interesse particular pela leitura. Lepa tinha um nível de leitura superior ao de seus colegas e, desde muito jovem, aprofundou-se nas ideias políticas em que sua família estava envolvida. Em 1939, ela concluiu o ensino médio em uma escola profissionalizante para mulheres e logo depois retornou a Gašnica com sua irmã, onde a Segunda Guerra Mundial a encontraria. Como sabemos, em abril de 1941, a guerra chegou aos Balcãs. Nessa época, os alemães já haviam ocupado a Europa Ocidental e se preparavam para uma guerra iminente contra a União Soviética.
No entanto, o fracasso italiano na Grécia e o crescente sentimento anti-alemão na Iugoslávia tornaram evidente que Hitler concentraria sua atenção na região. A situação nos Balcãs era instável. Inicialmente, o Reino da Iugoslávia tentou se manter neutro, mas politicamente se inclinava para a Grã-Bretanha. A complexidade da situação, somada à sua localização geográfica, levou o príncipe Paulo da Iugoslávia a assinar a adesão de seu país ao Pacto Tripartite em 22 de março de 1941. Este acordo defensivo, assinado entre Alemanha, Itália e Japão, aliou a Iugoslávia às potências do eixo, consolidando uma grande vitória diplomática para o Terceiro Reich na região. A notícia gerou uma revolta na capital, Belgrado, e 2 dias depois, o exército iugoslavo, majoritariamente sérvio, deu um golpe de Estado com apoio britânico. Eles depuseram o governo, forçaram a abdicação de Paulo e elevaram ao trono o jovem príncipe Pedro. Esse evento fortaleceu o nacionalismo iugoslavo e um Hitler furioso emitiu a diretiva do Führer número 25, que considerava o novo governo iugoslavo hostil e ordenava sua invasão imediata. A invasão começou em 6 de abril de 1941 e terminou 12 dias depois, com a rendição incondicional da Iugoslávia. O país foi desmembrado entre os aliados do eixo e um novo país, o Estado Independente da Croácia, foi criado. Esse Estado fantoche, que incluía a totalidade da atual Bósnia e Herzegovina, o local de nascimento de Lepa Radić, era governado pelo grupo terrorista Ustaša, aliado do nacional-socialismo. O governo Ustaša, liderado por Ante Pavelić, ficou conhecido pelo uso de violência e crueldade extremas. Sua política baseava-se em diferenciação racial e na suposta supremacia étnica do povo croata, que eles consideravam germânico. O grupo cometeu genocídios contra ciganos, judeus e especialmente sérvios, pois seu objetivo era criar uma Croácia etnicamente pura. As atrocidades contra a população sérvia começaram no final de abril e em maio de 1941 e eram realmente horríveis. A invasão, ocupação e divisão da Iugoslávia foi um sucesso para a propaganda alemã. No entanto, nem os alemães nem seus aliados conseguiram controlar as regiões montanhosas dos Balcãs, onde a população local conhecia o terreno como ninguém. Esse fracasso permitiu o surgimento de 2 movimentos de resistência. O Movimento Popular de Libertação, conhecido como os Partisanos de Tito, e os Chetniks. Embora ambos se opusessem aos alemães, eram muito diferentes entre si. Os Chetniks, além de rejeitar os alemães, estavam preocupados com a expansão do comunismo e agiam com mais cautela, o que os colocou em conflito com os partisanos de Tito, que defendiam ações imediatas e contundentes para se libertar da ocupação. A família Radić era muito crítica ao novo governo. O pai de Lepa e seus 2 tios se juntaram aos partisanos em julho de 1941, mas foram presos em novembro pela Ustaša, incluindo Lepa e sua irmã Dara. No entanto, poucas semanas depois, os partisanos libertaram a família em 23 de dezembro de 1941. Após a libertação, Lepa e Dara se envolveram ainda mais nas atividades partisanas, unindo-se à 7ª Companhia Partisana do 2º Destacamento de Gradiški, em Gradiška. Inicialmente, as irmãs trabalharam como enfermeiras em quartéis escondidos na floresta, cuidando dos feridos. 4 meses depois, Lepa foi transferida para a Companhia Grabovac, com a qual participou de várias batalhas e operações de sabotagem. Em maio de 1942, devido ao seu grande desejo de participar da política, Lepa foi admitida no Partido Comunista da Iugoslávia, KPJ, e enviada para Omarska. Lá, ela ficou responsável pelo trabalho político nas vilas da região, organizando reuniões para falar aos jovens sobre os objetivos do movimento popular de libertação.
Sua atuação política foi interrompida em junho de 1942, com o início da ofensiva germano-croata sobre Kozara. Durante a ofensiva, seu pai e seu tio morreram em combate, e seu irmão mais novo, Milan, de 15 anos, foi levado ao campo de concentração de Jasenovac, onde morreu em 1945. Apesar das perdas, Lepa continuou seu trabalho de recrutamento e política. Em janeiro de 1943, os alemães lançaram a Operação Weiss I, com o objetivo de aniquilar os movimentos insurgentes no Estado independente da Croácia. A operação devastou e quase destruiu a resistência. Durante a Batalha de Neretva, Lepa Radić foi encarregada de evacuar soldados feridos para um hospital-refúgio em Grmet. Sua missão era vital, já que o líder partisano Tito havia decretado que nenhum ferido seria abandonado, pois o eixo simplesmente os executaria. Lepa trabalhou incansavelmente na evacuação e tratamento dos feridos. No entanto, em fevereiro de 1943, enquanto os partisanos lutavam contra a 369ª Divisão Croata de Infantaria da Wehrmacht, Lepa estava evacuando cerca de 100 mulheres e crianças. O destacamento croata cercou a rota de fuga. Sendo a única pessoa armada, as mulheres a aconselharam a jogar fora o rifle e tirar o uniforme para se salvar, mas ela se recusou. Após disparar suas últimas balas, Lepa foi capturada e levada para Bosanska Krupa, junto com os refugiados. No cativeiro, os alemães tentaram obter informações que os ajudariam a derrotar os partisanos, mas foi impossível. Lepa foi torturada por vários dias e, após se recusar a revelar se havia partisanos entre as pessoas capturadas, foi levada a um tribunal e condenada à morte. Em 11 de fevereiro de 1943, os soldados alemães a levaram ao local de sua execução, em Bosanska Krupa. A forca, improvisada com um pedaço de corda amarrado a uma árvore e um caixote embaixo, estava pronta. Lepa foi conduzida à estrutura, ajudada a subir e teve a corda colocada em seu pescoço. O comandante alemão, que liderava a execução, ofereceu-lhe o perdão se ela dissesse quem eram os partisanos e comunistas entre os capturados. Lepa simplesmente respondeu: "Não sou uma traidora do meu povo. Aqueles por quem vocês perguntam se revelarão quando tiverem conseguido eliminar a todos vocês, os malfeitores, até o último homem." Em seguida, o caixote foi chutado e Lepa Radić ficou pendurada, diante de uma pequena multidão. Ela tinha apenas 17 anos. Seu corpo ficou pendurado por 4 ou 5 dias. Pelo espírito e bravura que inspirou o movimento partisano durante e após a guerra, o Partido Comunista da Iugoslávia, liderado por Tito, concedeu-lhe a Ordem de Herói do Povo, tornando-a uma das 91 mulheres a receber a honraria por suas ações na guerra. As fotografias da execução de Lepa Radić foram encontradas em maio de 1945. Inicialmente, sua identidade era desconhecida, mas após a foto ser distribuída em vários museus, ela foi finalmente reconhecida por um familiar em 1968. Como uma das mais jovens heroínas nacionais da história da extinta Iugoslávia, Lepa Radić se tornou um símbolo de resistência da juventude. Ruas, escolas primárias e brigadas de trabalho juvenil receberam seu nome, e vários monumentos e bustos foram erguidos em sua memória. Se você curtiu o conteúdo, comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.